Glória a Deus. Boa noite. Vamos começar mais um curso de adoração ao Senhor. Quem quiser abrir a palavra do Senhor, lá em Isaías 43, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor vai dizer assim: Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Então, que nossos olhos venham estar fixos no futuro que Deus tem para cada um de nós, né? Que nós não olhemos para o passado, que se serve como aprendizado. Hoje é o que é e amanhã é o que será. E Deus quer abrir riachos no meio do deserto, caminhos no meio do deserto. Então é focando nele que a gente vai ver esses caminhos se abrirem e rios fluírem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar a Deus também. Hoje eu estou sendo que nem cumpriu, gente, multiuso. Abertura de culto, palavra do povo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Deus. E muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, que se fez. Obrigado por termos acordado com vida, Pai, respirando. Amém. Muito obrigado, Senhor, por estarmos debaixo de um teto, por termos comida em nossa casa, por termos familiares no qual podemos compartilhar nossas alegrias e nossas tristezas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por essa casa, por esse templo, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, por essa conquista. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. O passado já não mais nos define. O que nós fomos lá atrás, Pai, já passou, já era. Agora nós somos, Pai, somos filhos teus, somos cristãos, Pai, entregues totalmente a Ti. Eu peço que o Senhor venha na direção desse culto, Pai. Fala nossos corações, abra nossa mente, tira toda a distração, Pai, que tem que tirar a nossa atenção daquilo que é o verdadeiro foco dessa noite, que é o Senhor, Pai. Então desça com fogo, desça com poder, desça com a sua glória, com a sua santidade. Neste lugar, Pai, que aqui venha transbordar a Tua presença e somente a Sua presença. Eu te louvo e te agradeço por cada um que se dispôs a sair da sua casa e estar aqui, Pai, sacrificando um tempo, Pai. Poderia estar deitado, poderia estar assistindo uma Netflix, poderia estar comendo, poderia estar vendo TikTok, mas decidiram estar aqui, Pai, na Tua casa, te buscando. Abençoa, Pai, cada um deles, que eles iam ter bênçãos dobradas, Pai, sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Deus. Oh Deus, me sondas,
Você
Prepara seu dízimo, sua oferta, quem trouxe aí, nem que seja 50 centavos, R$1, 5 centavos. O que importa é na intenção do nosso coração, não o valor que nós entregamos aqui. A viuvinha entregou 2 moedas. E eu falei, viuvinha, igual a canção, gente, é até automático. Mas eu vi que ela trouxe 2 moedas perante tantas grandes ofertas que foram entregues. E Jesus falou que a dela foi a maior, porque ela entregou tudo. Então entregue tudo que você tem nesse momento. Seja seu coração, seja 5 centavos, seja 25. Só entregue a Ele, amém? Se quiser, fica à vontade. Olha, o irmão está devagar. Glória a Deus. Também tem um Pix, gente, quem quiser, parece que o Pix também hoje em dia está tão moderno, né? Mas glória a Deus por isso. Pai, muito obrigado, Deus, pelos dizimistas e pelos ofertantes dessa noite, que o Senhor venha, Pai, colocar em dobro sobre a mão deles, para que eles possam prosperar em tudo que tocar, em tudo que fizerem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que não entregaram hoje, que possam entregar no próximo culto, Pai, o melhor, Deus. Que eles possam entregar, Pai, de coração aberto, íntegro a Ti, Deus. É isso que eu te peço, abençoa cada um de nós, para que não venha faltar em nossos lares nenhum alimento, nenhum mantimento, Deus. Mas que a gente venha ter sempre mais, e principalmente mais de Ti, Pai, que é o que mais precisamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos chamar o pregador dessa noite, né? Rogério. Vamos sentar, gente, fique à vontade. Dando trote nos outros. O coração abraça leve, né? Ui, a voz mudou. Pedir para os irmãos deixar a palavra do Senhor aberta. Lá em Salmos 42. Salmos 42. Amém? E o título dessa ministração é O que fazer quando Deus parece distante? O que fazer quando a gente percebe que Deus está distante de nós, né? Que Ele não está tão pertinho? Eu coloquei uma frase aqui que eu achei muito interessante colocar ela, que está até na minha Bíblia, inclusive, que é uma reflexão, que diz assim: a alma que foi despertada ou elevada pelo desejo de Deus, inevitavelmente irá se despertar para o medo de perdê-lo. Você já pensou em esse Deus na sua vida? Você hoje que já experimentou da glória dele? Como é que você se imagina sem Deus? Sem Ele, na ausência dele. Chega a ser assustador, né? Quando a gente imagina, quando a gente já tem experiências espirituais com o Senhor, já tem uma certa intimidade de se ver sem Ele. A gente não consegue
A gente não consegue ver uma vida sem Deus operando em nossas vidas. Salmos 42, versículo 11. Olha só o que o salmista vai dizer. Salmos 42, versículo 11 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Amém? Amém. Uma pergunta que eu faço para vocês essa noite: quem vocês acham que escreveu esses salmos? No chute, assim, é só um chute. Quem vocês acham que escreveu esses salmos? Eu também pensei que era Davi, até eu buscar o contexto dele. E eu percebi que na verdade era um dos levitas, um dos vários levitas que cuidavam do templo na época do rei Davi. Inclusive eram os filhos de Corá. Não se sabe ao certo qual desses filhos, mas é um dos filhos de Corá. Então não foi Davi que escreveu esse salmo. Mas parece muito com o que Davi sempre se expressa nos salmos anteriores, né? A gente vê a preocupação sempre de Davi nos seus salmos sobre a vida dele sem Deus, sobre a ausência do Espírito dele. E da mesma forma a gente enxerga os levitas se espelhando no rei, né? A pergunta que eu quero também fazer para vocês nessa noite é: quando você está triste, como é a sensação? Qual é o desconforto que você sente? Não tem aquele tipo que está para baixo, azante, hoje não quero falar com ninguém. Eu sei que quando eu pergunto para você como é que você se sente, você vai falar triste, né? É uma pergunta mais óbvia. Mas tipo assim, existem outras coisas que vêm como um mix de uma tristeza, né? Às vezes existe uma solidão que é acompanhada de uma tristeza, às vezes uma raiva que é acompanhada de uma tristeza. Muitas vezes que a tristeza traz raiva. Tem gente que até se alegra com tristeza. Existem casos de se alegrar com tristeza. Mas qual é a sensação quando você percebe que a tua alma está perturbada, que a tua alma está triste? Falta isso na igreja hoje, não falta? As pessoas pararam para refletir como é que seria a minha vida sem Deus. Sem Deus. Será que eu ficaria triste? Será que eu ficaria incomodado? Será que eu me sentiria preocupado sem a presença dele? É uma pergunta que eu faço para vocês, porque hoje a gente tem visto muito isso. E esse salmo ele foi escrito nesse período. Houve uma distância da pessoa que escreveu longe de Deus, ou uma perspectiva, quando a gente lê o contexto, de um cara, de uma mulher que viu um pouco de Deus distante dele, né? Então a gente ainda não consegue entender o contexto que ele foi se aplicar, se é a pessoa distante de Deus ou é um pouco distante de Deus. Mas é preocupante porque existem muitos fatores que podem nos distanciar de Deus, mas o principal fator é você. Você que decide ficar distante de Deus. Mas você pode voltar para o terceiro, que nem Adão e Eva fizeram no jardim, na queda, nunca admitiram seus erros. Mas você é a única pessoa que pode se distanciar de Deus. Em Provérbios 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Nós somos reis, nós somos os sacerdotes, nós somos o povo escolhido de Deus. Então, por mais que pareça que esse versículo diga assim: Deus está se escondendo de mim. Não, Ele não está se escondendo de você. Ele está fazendo com que você vá atrás dele. Porque Ele está disponível a todo momento, a todo tempo. Mas é você que tem que correr atrás de acabar com a tristeza da ausência de Deus na sua vida. Amém? Então, os reis somos nós. Ele não se afasta, ele quer ser descoberto, ele quer ser procurado. Nós precisamos, gente, ter a mesma curiosidade que nem no início desse salmo. Salmo 42, versículo 1 vai dizer assim: como a costa anseia por águas correntes,
A minha alma anseia por ti, ó Deus. Nós precisamos ser como a corça, sedenta, por procurar a água da vida que é o Senhor. Você sabe que 90% ou 70% do seu corpo é feito por líquidos, por água. Você precisa consumir água. Quando você soa, você perde líquido. Quando você chora, você perde líquido. Tudo que você faz que libera líquido no seu corpo, até ir ao banheiro fazer o número 1, você está eliminando líquidos, você precisa repor com água. E já foi comprovado várias vezes que o ser humano consegue viver sem se alimentar. Mas se ele estiver desidratado, ele morre mais rápido. Nós não podemos ficar desidratados de Deus. Nós precisamos ser como a corça, que anseia por água e vá atrás dessa água. Amém? Mas uma das coisas que a gente tira principal desse texto é a esperança, que é uma das coisas que é mencionada lá em 1 Coríntios 13:13. Quem quiser confirmar depois, que menciona que essas coisas devem permanecer, que é a fé, a esperança e o amor. Eu costumo dizer para todo mundo que a esperança é igual a frase que a minha esposa sempre diz para mim. A esperança um dia ela já morreu, mas ela ressuscitou e hoje ela vive para sempre. Então, esse texto aqui de Salmos 42, ela vai remeter esperança. Por que esperança? Simplesmente pelo versículo que a gente leu, né? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mesmo estando difícil, mesmo estando apertado, mesmo parecendo impossível, você precisa confiar, esperar no Senhor. E a esperança, ela tem um significado interessante na língua brasileira, né? Vou pesquisar no dicionário. Para quem não sabe, praticamente o nosso português todo é espelhado no latim, né? Então, boa parte da nossa palavra vem do latim. E a palavra esperança, ela vem do latim esperantia, que deriva do verbo esperatio, que significa esperar, confiar, ter esperança. Ela está ligada a uma raiz indo-europeia esper, que significa prosperar. E isso eu achei muito interessante, porque confiança é você esperar, e esperar quer dizer prosperar. Você tem que esperar a coisa acontecer. É difícil, é aquela coisa que o pastor sempre prega e sempre ora no final do culto: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Isso é o verdadeiro significado da esperança. É você esperar em meio à guerra, é confiar que logo a paz virá, que logo o sucesso virá. Amém? Mas outro significado que eu achei muito interessante foi no hebraico, que tem 3 tipos de raízes. Uma delas se chama avá, um dos significados, avá, que significa literalmente uma corda ou uma linha estendida. Quando você vai estender a rede, você tem que pegar uma corda, né? Amarrar nela, fazer aquele nó de mosqueteira que vocês falam, ou é nó de bombeiro? Eu nunca sei, nó de marinheiro eu acho que fala. É marinheiro, né? Nó de marinheiro. Você precisa passar sobre a rede, colocar no varal, acho que é varal, e deitar sobre ela. Mas se você não fizer isso, a corda vai ficar o quê? Vai ficar lá solta, enrolada, jogada. Então, esperança ela significa uma corda que ela precisa ser traçada e ela precisa ser amarrada e bem firmada. Você andaria por uma corda, se tivesse uma corda esticada não bem amarrada, aquela corda que tu já sabe que o laço já está se soltando? Quem seria o corajoso de andar por ela? Nenhum de nós. Isso é uma esperança não bem traçada, uma esperança que não sabe esperar, uma esperança que não sabe confiar, mas uma esperança bem traçada, ela é firme, onde quer que ela esteja amarrada. Amém? Um dos exemplos vai estar lá em Jeremias 29, versículo 11, que diz assim, porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós. Finalizando, né, ele fala assim no versículo: para vos dar um futuro e uma esperança.
Deus, Ele quer que você tenha uma esperança bem traçada, porque Ele tem um plano bem feito para você. Mas para isso nós precisamos confiar nele e traçar a nossa corda, amarrar bem ela. Outro significado de esperança é yachar. Cada um no hebraico, gente. Que significa também esperar, aguardar com paciência. Que está lá em Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor, ó minha alma, e aguarda e espero em esperança da sua palavra. Uma esperança bem traçada, ela é uma esperança que guarda, que espera da palavra de Deus. Ela é uma ação, você precisa ir atrás da palavra, você precisa buscar as escrituras para que você tenha essa esperança. Outra esperança que tem no hebraico, esse aqui eu não vou nem arriscar falar, porque o nome é muito esquisito, então eu vou passar. Vou logo o significado, que diz assim, ó, esperar ativamente com expectativa e tensão positiva, como quem guarda ansiosamente. Isaías 40, versículo 31, é uma base muito forte. Mas o que esperam com esperança no Senhor renovarão as suas forças. Então aqui a gente vê uma esperança que ela é ativa. Você percebe que no português, quando a gente vai ler, ela é mais uma esperança passiva, em esperar e em confiar. Mas no hebraico ela muda a atitude. É você ter que traçar a sua corda, é você ter que traçar um objetivo, aquilo que você quer almejar. É você ir atrás e confiar, ir atrás aonde? Na palavra, no que Deus tem prometido para você. Não é apenas aguardar, mas fazer acontecer. Mesmo que não esteja acontecendo. Então o hebraico, ele é muito rico porque a esperança ela é ativa, ela é ligada à confiança em Deus. Ela se baseia na expectativa, na fé, na confiança. Nós precisamos ter isso hoje em dia. Então hoje se tua alma estiver aflita, se hoje a tua alma estiver perturbada, se hoje a tua alma estiver cansada, espere em Deus, pois ainda nós o louvaremos. Amém. Esse dia eu estava falando lá no serviço, e essa ministração ela veio bem no dia 7, porque eu assumi um novo carro. Eu sempre falo de serviço aqui em cima, gente, mas é a maior experiência que eu tenho na minha vida do serviço. Então, é sempre lá. Eu assumi um novo carro porque agora eu estou no administrativo da minha empresa. E é um setor totalmente novo, eu desconheço 70% dos processos que tem lá, e essa semana eu tive que aprender com o antigo líder de lá todos os processos em 7 dias. É uma coisa muito corrida, em algo que você se aprende em 3 meses, 6 meses. E eu fui muito desesperada, eu tive uma crise de ansiedade. Até falei para minha esposa, eu nunca tive uma crise de ansiedade, mas nesse dia eu acordei 2 da madrugada com um pesadelo que meu chefe estava tacando uma cadeira em mim, dizendo que está tudo uma bagunça. E eu acordei, meu Deus do céu, desesperado. Fiquei das 2 da manhã até as 3h34, eu olhei no relógio, com a minha mente ativa, pensando nas possibilidades que poderiam dar errado e nas possibilidades que poderiam dar certo. E eu fiquei muito ansioso. Mas quando eu acordei, quando eu consegui dormir, acordei logo depois, veio essa mensagem no meu coração: por que está aflita a tua alma? O que te perturba dentro de ti? Às vezes a gente se preocupa com tão pouquinha coisa que a gente esquece que quem nos colocou lá foi Deus. E Deus falou muito sobre isso na minha vida. Mateus, eu te dei tantos nãos para que agora você conseguisse os seus sims. E você não confia em mim, você precisa confiar. Foi uma lapada, viu? Eu levei uma lapada da Bíblia e ainda levei uma lapada do serviço quando eu cheguei, de uma das minhas lideradas, que falou a mesma coisa. Eu falei, caraca, casou muito. E ainda recebi da minha cunhada. Minha cunhada me deu uma lapada no final do dia. Não você, não a Mônica. A Mônica. Mas, tipo assim, tudo se casou para que eu pudesse, enfim, depositar minha esperança no Senhor. Muitas das vezes a gente não deposita, né? A gente fala que tem esperança que vai acontecer. Mas as nossas atitudes não nos provam isso, não nos colocam isso. E eu digo isso para vocês precisam depositar a sua esperança no Senhor. Por mais difícil que esteja o caminho, por mais difícil que esteja a tribulação, por mais que a frieza te persiga,
diga, por mais que haja perseguição, descanse no Senhor. Tenha a paz que excede de todo o entendimento. A paz que vai te acompanhar durante o dia e durante a noite. Mas é confiando, é descansando, é repousando em Deus que você vai ter essa paz. Amém? Então, o que fazer quando Deus está distante de você? O que fazer, Mateus, depois de tudo isso que você falou? É se voltar para Deus, é se chegar para Deus. Deus, ele está no mesmo lugar que você deixou ele ontem. Ou melhor, ele está contigo o tempo todo. Ele não saiu, ele não foi para distante. Nós fomos para distante dele, nós fomos para mais longe dele. Hoje o que eu posso dizer para você é confia nele. Está difícil, arranja um tempo, 5 minutos é o suficiente para você e Deus. Mas volta para ele, volta para o caminho. Se preocupe quando você achar que você está frio. Se preocupe quando tiver tudo bom e o diabo não estiver te atiçando. Se preocupe, porque é perigoso você estar na mão do diabo. Se preocupe com a sua vida espiritual em Deus, com o seu coração de Deus. Mas para isso você precisa descansar. Para isso você precisa ser como a onça, sedenta por água. Para isso você precisa confiar em Deus. Amém? Confiar e esperar. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês essa noite, bem rapidinho. Eu estou me prolongando muito nas ministrações, mas se você leva isso para casa e para pensar, o que me faz distante de Deus? Sou eu? É o meu convívio? É o meu serviço? São os meus amigos? O que me faz distante dele? Hoje é o tempo de se aproximar novamente do Senhor e confiar nele mais uma vez. Amém? Vamos se levantar, ficar de pé. Rapaz, eu não sei embaixo, mas aqui em cima está quente. Isso que está no 21. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, por cada um que veio nessa noite. Obrigado pela mensagem, Deus. Que nós possamos mais nos preocupar dia após dia, Pai. Quando nossa vida não estiver alinhada ao Senhor, quando nossa vida não estiver perto de Ti, quando tudo que fizermos, Pai, não refletir, Pai, a Tua glória, a Tua majestade. Oh Deus, arranca de nós toda a ansiedade, toda a culpa, todo atrapalho, toda a falta de tempo, Deus. Arranca de nós tudo aquilo, Pai, que não alegra o Teu coração. E ensina-nos, Pai, a ser cristãos, Pai, que se preocupam contigo, se preocupam de ter um relacionamento com o Senhor. Como esse salmista aqui, Pai, diz que é como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma deve ansiar por Ti. Que a nossa alma hoje anseie por ter mais de Deus. E que a gente entenda que, depositando as nossas esperanças em Ti, Deus, nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos, Pai, um refrigério que vai ser um sucesso do início ao fim, a partir do momento que nós depositarmos essa confiança em Ti, Deus. Que nossa confiança, Pai, venha a ser ativa, que nossa esperança, Pai, não venha a ser uma esperança passiva, que apenas espera e não faz nada, mas que ela venha a ser uma esperança que vai atrás, que luta, que ora, que busca, que se preocupa, Deus. É isso que eu te peço, Pai querido, que nessa noite a gente não venha sair da mesma forma que nós entramos. Coloque em nosso coração, Pai, um desejo pela Tua presença, um desejo pela Tua palavra, um desejo por permanecer na Tua casa. Hoje as igrejas, Pai, têm se esfriado, as pessoas não têm dado a mínima para Ti. Eis o tempo, Pai, que as pessoas se preocupavam de faltar em culto. Eis o tempo quando as pessoas se preocupavam de faltar uma Santa Ceia. Eis o tempo quando o povo se preocupava de não vir numa vigília ou estar em uma oração. Esse tempo se passou, Deus, mas nós precisamos voltar às nossas raízes. Nós precisamos, Pai, firmar a nossa corda em Ti e traçar um objetivo reto na Tua presença, de ser cheio por Ti, Pai. Eu não anseio que a frieza, Pai, nos alcance, porque a frieza atinja essa igreja. Aqueça o nosso coração, reaviva a chama por Ti, Pai. Reaviva a preocupação da Tua igreja que está na Tua casa, Senhor. Temos dado tanta atenção para a vida financeira, para a vida
emocional, mas para a vida com Cristo não temos dado a mínima. Não deixe, Pai, que essa igreja seja um alvo para disso. Não deixe que essa igreja se esfrie, que essa igreja apague a chama, Deus. Amém, Jesus. Nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos ser uma igreja que vive distante de Ti. Provérbios diz que a sua graça, a sua glória, ela está oculta, mas ela está oculta para que nós a achemos, nós a procuremos, nós iremos atrás. É isso que eu te peço, Senhor. Desperta curiosidade em cada um de nós e faça com que essa igreja cresça e prospere, Pai, não distante de Ti, mas perto de Ti, próximo de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor leve cada um em segurança para a sua casa, Deus. Guarda todos eles, Pai, de todo acidente, de todo assalto, Pai. Livra, Pai, de todo laço do passarinho. E que eles venham, Pai, chegar em segurança, Pai, cada um na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Seja contigo hoje e amanhã e para todos sempre. Amém? Amém. Sábado às 7 horas tem assembleia local. E 5 da manhã oração. 5 da manhã oração. Amém? Então conto com você aí. Chama aquele irmão que não está vendo muito tempo para estar aqui. Nós precisamos ter muita gente, né? Para às 7 da noite também. Amém? 7 da noite